Esporte Show. Oferecimento Altoff Supermercados, Cafeteria Via Pian. Meio-dia, 53 minutos. Um forte abraço, amigo telespectador da RTV. Estamos começando mais uma edição do nosso Sport Show. Olha, é dia de TBT, a gente lembra no Facebook, mas o Criciúma resgatou lá no passado para trazer a dupla de novo, para quem sabe salvar o Tigre da Série C em 2020. Roberto Cavalo e Vanderlei Mior são os novos reforços contratados do Criciúma Esporte Clube. Roberto Cavalo como técnico, Vanderlei Mior como diretor. Isso porque, mais cedo, João Carlos Maringá e Vaguinho Dias foram demitidos, numa coletiva que ninguém do Criciúma falou. Enquanto os dois estavam falando, o Jaime Dalfarra saiu do estádio Heriberto Wilson, foi a algum lugar, provavelmente, para fechar com os dois profissionais. Porque, segundo a nota do Criciúma Esporte Clube, a negociação foi finalizada hoje de manhã e meio-dia, quando a gente estava iniciando o nosso RTV Notícias, o Criciúma anunciava, então, a contratação do Roberto Cavalo e do Vanderlei Mior. Se vai dar certo, é outra história, mas toda a repercussão de bastidor, a gente começa agora a falar aqui no nosso Esporte Show, que vai falar também de futsal, de um evento internacional. Não está sabendo? Fica ligado também que daqui a pouco a gente conta coisa boa também no nosso Sport Show aqui na nossa RTV. No oferecimento de Altoff Supermercados, comprar bem, viver melhor. E Cantina, Cafeteria, Hamburgueria Via Pian, 5 unidades no sul de Santa Catarina. Mas começando o nosso programa, sei que tem muita gente curiosa para ver o comentário dele, a opinião, o editorial do nosso Paulo Coutinho. Tudo certo? Como é que vai? Tranquilo? Dormiu bem? Respirou? Boa tarde a todos. Como sempre, né? Como sempre. E graças a Deus, vivo e convivo com pessoas de bem, como você. Muito obrigado. E eu queria deixar apenas que a saída do Vaguinho e do Maringá não é uma grande novidade, né? O Maringá já demonstrou a sua intenção de sair, não fez um bom trabalho aqui, apesar de ser um profissional de alto nível, uma pessoa de bem, mas não deu certo, né? Contratou um time e meio e nós não temos um time até agora, né? Então, pronto, trocou. Isso é futebol normal. Eu já fui demitido umas 15 vezes, mais ou menos. Pronto. E muitas vezes já dei certo, fui campeão em todo lugar que eu passei, seleção brasileira, catarinense, mas já fui demitido, pronto. Tem horas e horas. O Vaguinho, me parece que é o que mais vai sofrer nessa situação, porque ele vem de bons trabalhos no Internacional de Lages, Tubarão, Marcílio Dias e Brusque, combinando com o título da Série D, e me parece que vir para o Criciúma era um sonho, né? Como é, claro, de qualquer profissional que pretende seguir e subir degraus na sua carreira. Chegou aqui na hora errada, foi teimoso, certo? Não escutou as pessoas, acho que não tinha muito com quem conversar, usou um sistema que não dá certo aqui há 4 anos, e por isso há 4 anos estamos brigando para não cair no catarinense e no brasileiro, e acabou perdendo, né? Não venceu, saiu. É incrível dizer isso. É incrível. O técnico saiu com 5 jogos. Isso é brincadeira, isso é piada. Certo? Não existe, não tem planejamento no mundo que resista a ações como essa no futebol. E vejam bem, né? Vamos para o 5º técnico agora, né? 5 técnicos. Eu sempre cito esses números aqui, porque você que é empresário, aí, o que trabalha em qualquer lugar, né? Que trocasse, por exemplo, em 9 anos, 25 diretores executivos, a sua empresa estaria fechada, 26, com certeza. Aumentou mais um. Mas não era 24? Ah, verdade. Era 24, né? Tá, eu estou contando com o Vanderlei, que não vai ser um diretor executivo, vai ser apenas um colaborador, como ex-jogador, como ex-grande jogador, como torcedor e como morador da cidade e parte integrante da nossa sociedade. O Vanderlei vai ficar ali uns dias, né? Vai cuidar da Hyundai, que ele tem que cuidar, tem que vender carro Honda, e vai dar uma forcinha aí quando puder. Então é o seguinte, o que vai acontecer agora? O Criciúma vai tentar uma grande reviravolta, precisa 23 pontos de 42, é uma missão bastante difícil, tem um jogo complicado em casa, e depois sai contra o Vila Nova, um jogo também de 6 pontos, como era esse do Guarani. Então eu espero realmente, né, todos nós torcemos, para que haja realmente uma reviravolta, e que tudo isso possa melhorar. Mas eu não posso concordar, minha gente, com o retorno do Roberto Cavalo. Por quê? Ele é da casa, é um cara legal. A saída do Roberto Cavalo daqui deixou uma nuvem preta no ar que não foi esclarecida até hoje. É sabido e comprovado que cobrava-se propina
para alguém entrar na base. Ó, tu me dá 20, tu me dá 30, daí sobrou para o irmão dele, certo? Que foi o cavalinho que desapareceu, nem sei onde é que está, né? Também não. Deve estar no hipódromo da Gávea, certo? É o seguinte, agora como que um clube como o Criciúma Esporte Clube, certo? Que tem no comando da sua comissão técnica negócios desse tipo, pode trazer de volta um dos integrantes que com certeza devia estar sabendo do que estava acontecendo. Acho que nós merecíamos, nós, torcedores, eu, conselheiro, sócio patrimonial, uma explicação. É mentira aquilo? Mas como? Se os caras mostraram o recibo, pô, tem um cara aí que trouxe um jogador para colocar aqui, olha só, olha como é que era o esquema. O cara trouxe um jogador para colocar, para ele jogar 2 jogos no Criciúma só, mais nada. Para depois vender para a Turquia, não sei para onde, porque ele precisava passar por um time campeão do estado ou campeão do Brasil, como é o caso do Criciúma na Copa do Brasil. Então isso me entristece muito. E vou encerrar essa minha primeira participação. Estou triste, viu? Estou bastante triste, porque eu não gosto de sujeira, não gosto de mundo sujo. Eu gosto de limpeza, de clareza, de cara que tem peito para falar. Eu tenho peito, não devo nada para ninguém e falo o que eu quiser e não invento. Ou se alguém achar que isso é mentira minha, opa, nós vamos esclarecer já, certo? Mas eu quero dizer o seguinte, um barco, quando ele está navegando, ele tem que ter um capitão, né? Comandante. Sim, claro. Certo? E às vezes ele entra em problemas com as diferenças do mar, né? Passa por dificuldades e o capitão tem que resolver isso aí. Agora, quando o barco está à deriva e quem decide não é o capitão, é o papagaio do pirata, certo? Que dá as instruções, certo? Liga, sai à noite, dá uma voltinha com o capitão, certo? E dali saem as decisões, aí a coisa fica muito perigosa. Nós não temos presidente hoje no Criciúma, certo? Não sei o que vai acontecer, eu espero que essa miserável fase, que já duram 4 anos, 4 não, né? 5, porque no último ano do Angeloni também acabaram com o clube, ele, o tal de Cláudio Gomes, né? Então é o seguinte, é preciso que haja uma modificação. Vamos todos torcer para que o Criciúma permaneça na Série B. Sabe por quê? Porque tem 7 milhões de receita, certo? Que tem vale mais o patrocínio, não vai perder tantos sócios. O Criciúma arrecada hoje R$1.300.000 mês e não faz um time. Mas como? Tem déficit mês de 200 mil, mas tem que ter. Gasta R$150 mil por mês de goleiro. Você já viu um time na Série B gastar 150 pau por mês de goleiro? Isso é piada, gente. 190 mil com a antiga comissão técnica, entende? Trocou 5 técnicos, pagou na entrada e pagou na saída. Gente, não tirou o preparador físico, o time morre a todo jogo, já tivemos mais de 20 lesões musculares. Então é o seguinte, eu não sou o papagaio desse barco, mas tem gente aí, e vocês sabem quem é, que está dando ordens para o capitão. Paulo Coutinho, com seu editorial, só confirmando então, Criciúma contratou Roberto Cavalo para técnico, Vanderlei Mior para assessor de futebol, o Wilson deu treino hoje, o Biá Coutinho vai dar o treino amanhã e comanda sábado, porque até sair no bid, o Roberto Cavalo, é difícil. E o Roberto Cavalo ainda não tem expectativa de quando é que vai ser anunciado, hoje, amanhã de manhã, enfim, a assessoria ainda não divulgou, mas a gente acompanha detalhes e, claro, você não perde nenhum lance aqui no Sport Show. O Wilson, eu acho estranho, né, Marcelo? O Wilson, coitado, né? Não era o cara da vez? Porra, o cara assumiu, jogou 5 jogos, ganhou 2 e empatou 3. Aí quando vem o Vaguinho, não pode vir, tem que ficar, tem que ficar. Tem que sair o Vaguinho, tem que voltar o Wilson, né? Pelo menos eu assim entendia. E agora não vai voltar o Wilson. Então o Wilson vai ficar com o emprego dele aí garantido, né? Errasse, Wilson. És meu amigo, cara, gente boa, mas emprego de 5 mil reais aí o cara tem em qualquer lugar. Gente boa como tu tem. Certo? E essa troca para dar uma chacoalhada, Coutinho? Ação certa? Eu achei certo. Sim. Eu acho que o presidente, nesse aspecto, ele acertou. Porque não sei o que ia acontecer com o Vaguinho, né? O jogador não joga. Não ganha, né? Infelizmente, o prazo de inscrição termina sexta-feira que vem, né? Isso. Não tem como tu montar um outro time. Então, tu vai fazer o que hoje? Vai fazer o Michael Cizerano jogar? Fora de forma? Não. Vai fazer o Marlon correr? Não. Vai fazer o Liel emagrecer? Não. Vai fazer o Léo Gamalho correr? Não. Vai fazer o Vinícius fazer gol? Faz 2 anos que ele não faz um gol. Não. Certo? Vai fazer o quê? Vai fazer o Daniel Costa correr? Não. Então, tem que dar um chute para cima e ver o que acontece. Quem sabe aí, na minha época, hoje ia sair o treinador, como saiu, o diretor, como saiu, e mais 10 jogadores hoje. Sai daqui, vão treinar lá no Caravaggio, onde vocês quiserem. Porque os caras trazem maus fluidos
de gente que não tem vontade, certo? Gente que está aqui desde o começo do ano, ganhando 30, 40 pau por mês, certo? Sem jogar nada, sem correr, se machucando, certo? Isso é uma vergonha, gente, uma vergonha para um profissional. E olha só, eu falei na RTV Notícias, eu recebi a informação de que não hoje ou amanhã, mas na semana que vem vai sair a barca do Criciúma. Vai passar a barca. Não sei. Agora o Roberto Cavalo vai fazer uma avaliação do elenco. Certo? Assim foi com o Vaguinho. Assim foi com o Kleina. Não é prova de fazer avaliação. Ele vai fazer uma avaliação. E eu não duvido que daqui a pouco apareça para jogar aí o Ceará, certo? O Reis e quem mais? O Marcinho Júnior. Kaique. Poxa, os caras nem eles podem passar na rua, certo? Pelado, os caras não sabem que é o jogador do Criciúma. Só o Maria Chuteiro que tem ele. Coutinho, fala uma coisa boa também, o pessoal. Como é que tu descobriu esse evento de futsal, Coutinho? Como é que foi que tu descobriu? Eu descobri porque a Cida, a professora Cida, ela me mandou uma mensagem e é um evento muito importante porque o futsal hoje é um esporte que não para de crescer, tem visibilidade nacional. Nós temos a árbitro da FIFA, nossa aqui, certo? E então essas poucas pessoas, esse limitado quadro de capacitados da FIFA estarão em Criciúma para fazer essa avaliação nacional. Para nós é muito importante, porque eles vão conhecer a nossa cidade, vão conhecer os nossos ginásios, a nossa universidade, quem sabe o CT do Criciúma, entende? É muito bom. É mais um evento nacional muito importante, então parabéns à LAC e à Confederação Brasileira que permite esse contato com a gente. Abrindo os canais de comunicação no WhatsApp, 988 50 83 47, o nosso Facebook, RTV Criciúma para todas as partes do mundo. Cumprimentar aqui a Gisele. Tudo bom, Gisele? Tudo bem. Tudo certo? E cumprimentar o nosso amigo, que me fugiu o nome aqui? Felipe, eu anotei o nome aqui e apaguei. Começou. Sim. Rapaz, o que vocês estão fazendo aqui na cidade, gente? Explica para o nosso telespectador aí. O que eles vão fazer? O que eles vão fazer, né? Além de acompanhar toda essa confusão do Criciúma aí. Um abraço, boa tarde. A gente até pede desculpa, né? Porque às vezes o início do programa é meio quente, né? Os convidados estão aqui e dizem, meu Deus do céu, será que vai ser conosco assim também? Não é, né? Bom, primeiro agradecer o convite da TV para que nós pudéssemos falar um pouco de futsal e de arbitragem. E nós temos agora esse desafio sábado, que é o teste físico, para a próxima temporada 2020. Então, conforme já foi dito, Sim. Nós somos em 8 árbitros internacionais, aqui compomos o Brasil, 4 homens e 4 mulheres. E vamos estar no sábado fazendo esse teste e sendo aprovado entrando para a temporada 2020. O que é o teste? O teste físico ele é composto por 3 fases. Primeiro, os tiros de agilidade, depois de velocidade e, por último, de resistência. Passou nesses 3 testes, já está aprovado ou tem alguma outra prova? Não tem parte teórica depois, José? Tem? Não, nessa fase não temos a parte teórica, né? Geralmente nós temos uma parte teórica junto com o quadro da Confederação, que também faz uma avaliação toda anual, eles também fazem, né? E aí, toda a escala internacional que nós recebemos, nós fazemos tanto o teste físico quanto uma avaliação teórica, sempre. Toda a competição internacional. Competição, seja da Comebol, seja da FIFA, vai para a competição internacional, você vai sempre uns dias antes, às vezes 3 dias, 4 dias, 5 dias, depende do período do curso, e você sempre faz uma avaliação teórica e uma avaliação física. Ô Felipe, a Comebol, vamos decidir, vamos de cima para baixo, né? Porque o futebol, o salão era regido pela FIFUSA antigamente, né? E agora está em... Agora não, faz tempo já, né? Pela FIFA. E aí desce a Comebol, desce a CBF? CBF. É isso, né? Então, são os canais, aí federações. Nível e depois federações. Né? Aí as federações, exatamente. Então, FIFA, Comebol, Confederação, Federação. Exatamente. Liga. E Liga. Por que esse teste está sendo aqui em Criciúma? Como é que chegou-se na cidade de Criciúma? Na verdade, foi decidido através da Confederação que a cada ano fosse num estado. Certo. O ano passado foi feito em Curitiba, no Paraná, e o ano retrasado em São Paulo, capital. E possivelmente, né, se continuar nessa vertente, o ano que vem será no Rio Grande do Sul. Possivelmente. E por que Criciúma? Criciúma porque a nossa querida Gisele está dando toda a estrutura da faculdade aqui, já agradecemos não só pessoalmente, mas aproveitando... Não, mas assim, eu concordo, né, que a Gisele tem participação nisso, mas eu acho que outras cidades também teriam, né? Sem dúvida. Tem algo mais ainda, Gisele. Sem dúvida. Tem alguma força estranha ainda. Na verdade, a Gisele, ela sim, se colocou à disposição, certo, não só pela estrutura, porque já conhece o protocolo. Sim. Então, como precisa ter um avaliador para poder passar esse laudo, ela já tem toda essa estrutura, já tem toda essa experiência para poder fazer o teste. Nós temos mais árbitros FIFA no estado? Temos. Só reforçando isso da questão de ser Criciúma,
É porque, na verdade, a prova era para ser Floripa. Capital, devido à questão deles chegarem de transporte aéreo, aeroporto, era mais prático. Mas no fim, Floripa a federação teve alguns problemas de data de realização, da organização do teste com a universidade lá. E aí o Paraguaçu, que é o diretor de árbitros da confederação, entrou em contato comigo perguntando a possibilidade de a gente sediar na Unesc. Que bom. Então, aí eu entrei em contato com a diretoria da LAC, o pessoal abraçou, e também temos alguns parceiros aí, como o Zata, né? Nosso querido Zata aí tá dando um apoio excelente, fantástico aí para os árbitros, o pessoal tá lá, né? Hoje chegam mais uns árbitros. E você perguntou quantos árbitros são, né? No estado. Nós temos mais 2 árbitros. Uma árbitra, que é de Blumenau, a Annelise. Ela entrou o ano passado na FIFA. Nós tivemos umas mudanças e ela entrou no quadro. E mais o Jean Coelho Teles, de Lages, compondo o quadro. Então, nós hoje no estado estamos em três oficiais da FIFA. Isso quer dizer que de 8 nós temos 3, né? Olha só, que espetáculo. Sim. Isso é bom, até porque o nosso futsal é forte, né? Muito forte, né? Sim. Há muitos anos, eu sou de Joinville, e na época Joinville tinha 2 timaços, né? Nunca foi expulso de tempo. Tigre e Embraco, né? Nunca foi expulso. Tigre era um timaço, né? Foi vice-campeão sul-americano, se não me engano, e a Embraco também, né? E depois parou. E aí hoje tem ainda, né? Tem. Um time muito forte, né? Crona, né, Joinville? Crona, isso. Como é que se faz para ser árbitro FIFA? É a mesma situação do futebol? Tem alguma regra diferente? Como é que se chega nesse patamar? É mais ou menos a mesma caminhada, vamos dizer assim, né? Primeiramente você tem que fazer o quadro de uma liga. Agora estamos, antes falando de cima para baixo, agora vamos de baixo para cima. Então a gente faz parte de uma liga, aí de acordo com a tua participação e vai subindo escalas, você é indicado à federação. Aí a federação você trabalhar alguns anos depois aí, de acordo com a sua competência, né? E desenvoltura em jogos, você é indicado à confederação. E a partir dali, da confederação, aí, de acordo com a visibilidade de jogos, você é indicado ao quadro internacional. Existe a obrigatoriedade de ser professor? Por exemplo, no futebol hoje é obrigado, né? O cara tem que ser formado. Não. Futebol, sabe, o importante é fazer. O árbitro de futebol ele tem que ser formado em educação física. O importante é o que a Gi acabou de dizer, essa estrutura, que nada mais é que uma gestão de carreira. Então começa numa liga para poder chegar ao nível internacional, até mesmo para poder chegar ao nível internacional com uma certa experiência. Aqui em Criciúma, nós temos uma história muito grande do futsal, né? Muito grande, no passado, né? Eu não sou daqui, sou de Joinville, mas aqui tivemos grandes jogadores, né? Grandes equipes, né? E árbitros também, né? Luiz Carlos Fernandes foi um deles, né? Que é o irmão do Bedeu, que esteve aqui ontem, né? Bedeu. Aliás, a família toda do futsal, né? Olésio, Bi, Bedeu, nós trabalhamos com o Carlos Alberto, a turma toda. E o Luiz Carlos, por muito tempo, se transferiu para São Paulo e ficou conosco na federação lá. Então ele acabou fazendo muitos amigos por lá. E agora ele já é árbitro master, né? Veterano, agora ele está aproveitando Especial. a aposentadoria lá em Goiás. Falando de árbitro master, até que idade pode ser árbitro de futsal? Então, o quadro internacional vai até 45. Agora existe aí uma nova determinação da FIFA que, se acaso continue completando os testes físicos, você poderia até continuar, mas geralmente chegou no 45, Vocês concordam com isso? Concorda, Felipe? Olha, porque o jogo tem jogador com 40 jogando, né? A gente precisa ver os dois lados, né? É claro que um árbitro com 45 ainda tem muito a oferecer ao quadro internacional, muito, né? Mas, por outro lado, nós também temos que pensar nos árbitros jovens que estão chegando. Então, a gente tem que encontrar esse equilíbrio da experiência com os árbitros jovens para poder seguir a carreira. Mas eu sou a favor. Se ele continuar passando os testes físicos, teóricos, psicológicos e bem tecnicamente dentro da quadra, eu acho que há essa possibilidade. Nós vemos, eu vou entrar no assunto aqui que o Marcelo vai rir, né? Porque eu sempre brinco, né? Com relação à gordura. Né? E nós temos muitos árbitros muito gordos no futsal, né? Isso é permitido. Porque o futebol também era assim, viu? Nós tínhamos alguns árbitros aí que até na estética era um negócio meio complicado, né? E isso acabou. Acho que eles mesmos se conscientizaram. Isso a federação exige, a confederação exige, ou vai partir da individualidade? Na verdade, não sei qual a opinião da Gi, mas o que eu vejo sobre a obesidade? Ela é um mal que assola o mundo. Então não é diferente para o futsal. Mas a maioria dos colegas já tem começado a perceber essa mudança. Mesmo porque na época que você jogava ou era técnico, as quadras eram mais reduzidas. Sim. Hoje nós temos quadra de 40 a 42 metros. Isso. Então, automaticamente faz com que o árbitro esteja um preparo melhor. Então, esse árbitro que está um pouco fora do peso, ele vai sofrer.
Então, se ele quer uma carreira extensa, ele precisa se adequar nessa Eu questão. sempre brigo aqui com eles, né, que eu sou contra treinador gordo, polícia gordo e professor de educação física, né? Gordo. Porque pô, o cara chega lá para dar uma aula, um professor desse tamanho, não tem jeito. Né? Mas, O polícia, o ladrão rouba uma caneta do cara, como é que vai correr atrás dele? Não tem jeito. Cinegrafista. Aí, cinegrafista gordo pode. Aí o professor me ligou, professor, o Coutinho, eu sou uma boa professora, mas é gorda. Nós tivemos uma mudança. Mas é uma no questão pensamento. pessoal, né? Eu penso, Não, mas né? Isso tens razão. Assim, nós tivemos uma mudança um pouco agora no pensamento e assim na cobrança também. A federação agora faz o que uns 4, 5 anos, acredito, que começou também a cobrar os testes físicos e só que ainda tem um certo medo de perder aqueles árbitros Certo. mais antigos. Imagina Então, que emagreceu o Neco, o Geraldo, o Luiz Marcos. isso, Não tem justo, jeito, né? O Neco, o Pepe e tal. Então, mas assim, realmente agora há uma nova visão, uma nova... E aí, o nosso quadro, vou falar aqui de Santa Catarina, há 3 anos atrás, acredito, 2, 3 anos atrás, quando veio essa obrigatoriedade, porque antes não era obrigado a fazer teste físico. Então, o futsal, nós estamos ali na sombra do campo, mais ou menos, e a gente está tentando, né, o sol brilha para todos, mas a gente mudou um pouco a nossa visão, assim, e a visão da confederação também, das federações. Há uns 3 anos atrás, quando veio essa obrigatoriedade do teste físico para os árbitros confederados, nós perdemos 5 árbitros nacionais. Olha só. Árbitros de nome, Veraldo, Eli, Laguna de Blumenau, Fabiano, aí já são 4, acho que tem mais um. Então houve uma mudança muito grande no nosso quadro e aí a partir daquilo as pessoas também estão se conscientizando. Certo. Mudou um pouco, mas ainda precisa mudar mais. Nós temos um exemplo aí no futebol, né? Que foi a perda do Gaciba, né? Por exemplo, o Gaciba não passou nos testes físicos, né? Como é que pode? Um cara inteiro, né? Um jovem, né? E não passou, tá fora, ficou fora, né? Hoje está na confederação, né? O que o árbitro precisa entender é que o teste físico ele nada mais é que a ponta do iceberg. Sim, claro. Porque o teste físico ele é só para mensurar a sua capacidade. Mas o importante dos treinamentos é para a temporada. A temporada é muito puxada, jogos, viagens. Então o árbitro precisa ter essa consciência de que a preparação física dele não é para o teste em si, mas sim para acompanhar toda a temporada durante o ano. Os clubes reclamam do que pagam e vocês reclamam do que recebem. Quem é que tem razão? Pois é. Dá para viver? Ou tem que ser o árbitro e outra coisa? Olha, se a gente fizer uma comparação com a Europa, por exemplo, realmente nós estamos bem abaixo. Mas se nós fizermos uma comparação com o salário mínimo brasileiro, com a estrutura que o Brasil hoje oferece, não são taxas ruins. Sim. São taxas importantes. Poderiam e gostaríamos que fosse um pouco melhor, porque os jogos são de alto nível. Responsabilidade é grande. Jogos ao vivo. E o investimento, né, que se faz hoje no salão. A gente tem um campeonato aqui no regional da Alarme que é super valorizado, né? Mas o árbitro eles querem pagar uma merreca, né? Paga 1.000 por jogador. Paga R$80 por árbitro. Exatamente. Ele não tem jeito, né? E o árbitro precisa se valorizar. Claro. Porque, que nem a gente está falando, essa questão do teste físico ela é só a ponta. Então a gente tem toda uma estrutura durante um ano de investimento. Então não é simplesmente trocar o jogo por uma taxa. O árbitro tem que ter todo esse orçamento aí para poder cobrir o ano. Não, e é o seguinte, né? Tem que se preparar, né? Psicologicamente, fisicamente, né? Pressão, tecnicamente, né? Para poder. Tudo, responsabilidade. Congressos, anuais. O Felipe falou, tem câmera e tudo Liga que é lá. Nacional, né? Barbaridade. Nós estamos com 2 congressos durante o ano. Um vai acontecer agora em 2020 em Manaus e o outro em João Pessoa, que é o Congresso Norte e Nordeste. Então, assim, Olha é só. investimento nosso para capacitar o nosso próprio trabalho. Para isso, a gente precisa de recursos também. O maior campeonato é o Paulista hoje, ainda? Olha, Ou é o Catarinense? Eu acho que tá entre os 3. Eu diria que São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Rio Grande do também. Sul. Rio Grande do Sul Paraná, cresceu. eu acho que os 4 estados ali estão numa briga interessante. Rio Grande do Sul teve aquela fatalidade, né? Do acidente. Poxa, Foi vida, o nosso treinador técnico, nosso, o né? Juninho, O Juninho, né? Juninho. Nós temos 4 equipes na liga? 5, né? Masculino, 5. Blumenau. Ah, 5. Blumenau não classificou agora, né? Para outra fase. Certo. Mas aí tínhamos Blumenau, Jaraguá, Joaçaba, Tubarão e Joinville. Rapaziada, informação de futsal que a gente acompanha aqui no nosso Sport Show, do Cristina também. Só para o pessoal ficar com gostinho, né? Está surgindo uma possibilidade de nós voltarmos a ter um time adulto de futsal masculino, né? Com projeção de liga, hein? Sem papagaio ou com papagaio de pirata? E nós temos saudade muito grande daquele time campeoníssimo da Unesco que acabou que ninguém sabe por quê. Tá, mas vai jogar no Colombo Machado Salles, não, né? Não. Aonde? Nem pode. Não, ali não joga mais nada.
nem aquele... Como é aquele... Peteca? Pebolim? Não, eu esqueci o nome até do... Nome esporte aí, professor, como é que é? Badminton, não? O badminton. O badminton. Eles querem transformar o badminton no tênis de campo nosso. Olha, gente, nós vamos ao intervalo. Mas é legal, é legal. Nós vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta conversando mais sobre o evento de futsal, aí, a situação que vai ter no sábado em Criciúma, sobre o Criciúma Esporte Clube e muito mais no Sport Show. A Via Pian está com uma super estreia no Rio Maina. Hamburgueria Via Pian. Mega hambúrgueres ultra deliciosos. Hamburgueria temática. Thor, Hulk, Homem de Ferro e muito mais. Várias opções de pães, carnes, molhos super selecionados para formar a mais poderosa liga de hambúrgueres. Via Pian. Simplesmente a melhor. Avenida dos Imigrantes 1260. Rio Maina. Agora no Altoff você tem ainda mais vantagens na hora de fazer suas compras. Chegou o cartão Compro Bem. Fácil, rápido e sem burocracia. Com o cartão Compro Bem você ganha descontos exclusivos. Pode parcelar produtos de bazar em até 6 vezes sem juros e ainda tem até 45 dias para pagar. É o Altoff garantindo conforto, preço baixo e ainda mais vantagens para você. Faça seu cartão em qualquer uma de nossas lojas e aproveite. Altoff Supermercados. Comprar bem, viver melhor. Palestra com o pastor Cláudio Duarte. Olá pessoal, aqui é o pastor Cláudio Duarte. No dia 25 de outubro eu vou estar em Criciúma com a palestra. Gostaria de convidar você a estar participando conosco. Com certeza vai ser um momento muito especial. Eu espero você, que Deus te abençoe e graça e paz. Tema Felicidade. Dia 25 de outubro, a partir das 8 horas da noite. Local AM Master Hall. Garanta o seu ingresso antecipado e mais 1 quilo de alimento. Apoio RTV. Realização Arena Gospel Criciúma. 1h com mais 19 minutos. Voltamos, amigo telespectador do Sport Show, em nome de Altoff Supermercados. Comprar bem, viver melhor. E Cantina, cafeteria, hamburgueria Via Pian, 5 unidades no sul de Santa Catarina. Hoje de manhã, o João Carlos Maringá falou na sala de imprensa Clésio Búrigo, se despediu, na verdade, porque ninguém do Criciúma comandou aí o comunicado feito pelos ex-dirigentes, ex-profissionais do Criciúma Esporte Clube. O Maringá sentou na cadeira, falou com a imprensa. Ele disse o seguinte, a gente ouve agora aqui no Sport Show. De dentro para fora, de fora para dentro, me envolvi em questões políticas também, porque está provado que do jeito que estava não anda, né? A cidade, se o Criciúma não se unir, as pessoas não se unirem em torno do Criciúma e não esquecerem vaidades pessoais, etc., o Criciúma não vai andar. Então, mesmo na minha saída, vou fazer um pedido especial. São 14 jogos, imprensa, torcida, empresariado, se unam em torno do Criciúma. Se unam, esqueçam se gosta de A ou de B, mas se unam em torno do Criciúma para salvar o ano. É muito possível. Nós temos um grupo de jogadores que, se não é o melhor grupo do campeonato, é um grupo que tem condições sim de salvar, que está comprometido. E tivemos a última conversa com os atletas e mais um pedido para eles, para que eles façam o possível e o impossível para salvar esse grande clube de jogar uma Série C ano que vem. Mas não são só os atletas. Eu sei que o momento é de crítica e tem que criticar porque a coisa não andou, mas vamos fazer um esforço, vamos deixar, como eu falei há pouco, vaidades pessoais de lado e vamos nos unir em torno do Criciúma. Colocar o Criciúma em primeiro lugar para que o Criciúma consiga salvar o ano. A vocês aí da imprensa também, meu muito obrigado pela maneira com que me trataram nesse período, com respeito. Eu acho que o respeito foi mútuo, os dois lados se respeitaram e isso é importante. As críticas, os elogios vieram e eu sempre soube assimilar muito bem isso. Deixo alguns amigos da imprensa aqui, pessoas, principalmente o pessoal do dia a dia, né? A gente teve um contato mais próximo e essas pessoas talvez sejam os que mais estejam prontos e preparados para falar do trabalho que foi realizado. O esforço que foi colocado, o sentimento que foi colocado nesse período, mas que infelizmente os resultados de campo não vieram e eu saio sim frustrado em relação a isso. Como eu falei há pouco, eu acho que o presidente fez nesse ano, pelo menos o ano que eu estava aqui, um esforço grande para que as coisas andassem e não andou.
e assumo a responsabilidade pelo período que eu estou aqui, porque teve pessoas que me antecederam e que têm culpa no processo também. Então, assim, assumo a minha responsabilidade no período que estou aqui e, como eu falei, talvez o encaixe do time que estava com o time que nós contratamos não deu certo, mas faz parte do futebol. O Criciúma ganhou muito em função da torcida, um admirador e um torcedor. Hoje, a partir de hoje, e sábado, 11 horas, vou estar na frente da televisão torcendo, porque o Criciúma não caindo salva o meu ano ainda, né? Porque senão... Ô Coutinho, eu acho que encaixe no futebol ele é normal. Dá certo, não dá certo, tentar, não tentar, mas a inoperância que o Criciúma teve nesse meio tempo, com derrotas, situações que aconteceram e não tomar nenhuma atitude mais drástica, isso aí não pode acontecer. Encaixe é esse termo que estão usando agora, plataforma, encaixe. Evolução. Fratura por estresse. Na minha época, estiramento, hoje é fadiga, desconforto. Na realidade é o seguinte, o futebol é o esporte que menos treina no Brasil. Não existe. O futsal, por exemplo, joga e treina no mesmo dia, certo? E treina no dia seguinte. E todo mundo treina, certo? E o futebol joga domingo, segunda não pode treinar porque jogou domingo, terça não pode porque vai jogar quarta. Vamos tirar pelo Quinta Criciúma. não pode porque jogou quarta. Vamos tirar pelo Criciúma. Então, treina sexta. O Criciúma folgou ontem, treinou hoje de manhã um trabalho leve, à tarde folga, amanhã de manhã mais uma atividade, depois concentração para o jogo. Como não tem um tempo para criar um lastro físico no começo da temporada, então está sempre fora de forma. O Criciúma, por exemplo, é um time totalmente fora de forma. Eu defendo a tese de que nessa mudança aí tinha que sair o diretor, o treinador e o preparador físico. Porque nós temos 20 lesões musculares ou mais e nós temos um time que não entrou em forma. O Maicon Cizenando chegou aqui em maio, é isso? Não, antes, né? O Maicon? Não, chegou em dezembro. Em dezembro? Sim, foi anunciado na reunião do conselho. Pois é, e o preparador físico está aí desde abril, se não me engano. Né? Isso. Quando saiu Eu nem lembro que era o outro. São tantos, né? Então, tinha que entrar em forma. Mas tem 37 anos. Pô, e aí? O Daniel Alves também. Eu espero assim, o Maringá é um cara elegante, legal, né, gente boa, uma pessoa do bem e tal. Não deu certo. Pronto, agora esse negócio de eu assumo a responsabilidade e tu cai. Mas aí é fácil, né? Olha, eu assumo, mas quem vai para a segunda divisão, para a terceira, é o Criciúma. Eles vão estar no ano que vem na Série A, Série B, enchendo o bolso de dinheiro e nós vamos jogar contra o Jacuipense. Aí não dá, né? Pelo amor de Deus, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais. Eu sou do tempo que vinha o Corinthians quarta e o Fluminense. O Fluminense vai cair também. Domingo e o Santos quarta. Agora ano que vem o Oeste, o Jacuipense. Quem mais que subiu aí? Tá louco, gente. Pelo amor de Deus. Isso aí é a maior crise que nós passamos em todos os tempos. Porque já tivemos problemas aqui. Inclusive, de o clube quase fechar. Certo? Mas não durava 4 anos, né? 5 anos de crise, isso é uma época, gente. Tá louco. Mas está em dia. Não interessa estar em dia. Gasta errado, é a mesma coisa você em casa. Eu dou tudo na minha mulher, os caras fazem, né? Sim. Aí você para. Não adianta nada. Boa tarde, Mastella e Coutinho. Como vocês viram, os próprios demitidos comunicaram a própria demissão. O presidente omisso e amador, diz o Maicon. Então o Montalvani estava lá, né? Mas não falou. Ele devia se apresentar, representando a diretoria, certo? E comunicando a todos, olha, nós estamos desligando ou estamos terminando o nosso acerto com os dois profissionais e um abraço, boa sorte. Isso é comum, né? Claro, a gente comunicamos e tal, quer se despedir, tudo bem, não era? Não teve pergunta, não teve nada. É seguinte, nem para botar uma praga de alguém falar lá. Isso é várzea, sabia, né? Várzea. Várzea não, porque na várzea o pessoal apresenta. Um time como o Criciúma, que se diz a quinta folha da Série B, que tem um CT que poucos times da Série A do Brasil têm, com 6 campos de futebol, 3 pavilhões, com tudo à disposição, não tem um corajoso de um dirigente para ir lá comunicar isso aí. O presidente foi acertar onde? Onde é que foi isso aí, essa reunião? Tu sabe, né? Não inventa que eu não sei. Cavalo de novo dá uma... A igreja não foi. Não. Cavalo de novo dá uma patada no presidente da Alfarra, não aguentamos mais, diz aqui o Antônio. O Cavalo faz parte do time do presidente, né? O Cavalo é o seguinte, ele tem uma vantagem, o Cavalo, né? Ele é um cara, ele é boleiro, né? Ele é boleirão. Ele faz um grupo e esse grupo vai com ele, às vezes dá certo. E ele montou o time do Botafogo que vai jogar aqui, né? Pois é. Então é o seguinte, só que ele caiu por quê? Em 4º lugar. Estava em 4º lugar e foi demitido por quê? Por quê? Tem algum problema, algum coelho nessa moita aí, né? Papagaio. Então é o seguinte, mas
como nós estamos pensando no Criciúma na Série B para o ano que vem, tomara que dê certo. Eu só gostaria de ouvir a explicação sobre o que aconteceu naquela época onde o Criciúma, o nome do Criciúma, a marca Criciúma, da qual eu sou sócio patrimonial, foi envolvida com falcatrua. Boa tarde, Mastella Coutinho. Alô, melhor. Torcendo sempre por ti. Força. Beijos, melhor. Diz o Volésio Fernandes. Melhor para mim? Beijos? Volésio, tá louco. Na minha opinião... na minha opinião... Ele é FIFA? Não, tem lutador FIFA? Ele é representante da federação. Já pela idade ele não pode mais... não pode, mas tá velho, né, Volésio? Mas tem anotador, eu chamo ali anotador... Ele é cronometrista eu digo assim, mas tem, essa graduação também tem? A FIFA não tem. Não tem? A FIFA não tem. Os próprios árbitros que fazem o cronômetro e não tem um anotador. É o terceiro árbitro que atua... cuidando dos bancos de reserva, cuidando das substituições e tal. Mas tem o cronometrista que é o próprio árbitro que faz. A FIFA não tem a figura do anotador cronometrista. O Volésio tem uma história aqui no futsal, né? Uma história, né? Uma enciclopédia, né? Enciclopédia. Até eu me babaquei agora. Na minha opinião, teria que voltar o Wilson. Não que ele seja mais competente que o Roberto Cavallo, mas por uma questão psicológica dos jogadores, por uma questão de confiança, diz o Vilmar Rossi Fermo. Tem razão, né? Todos esperávamos que essa saída fosse provocar um retorno do Wilson, né? Sim. Já que houve uma comparação muito grande. Mas o próprio Wilson criou essa situação ao dizer que não queria, né? Eu não quero ser técnico. Então, o cara que não tem ambição, né? É difícil. É igual a humanidade, né? Vou embora em dezembro. Então, vai embora agora, né? Vou ficar até em dezembro. Vai ficar aí só recebendo aí... Com todo respeito ao Maringá, né? Mas ele foi infeliz na declaração lá com a imprensa. Eu vou torcer muito, né? Pro Criciúma com um cavalo, certo? Até com uns burros que tem lá dentro. mas é o seguinte, eu queria uma explicação só. Eu vou perguntar na coletiva. Ô, Cavalo, eu só não pergunto se a coletiva foi 3h15 que eu tenho médico. Porque da outra vez eu tinha médico, só contar rapidinho, aí o Criciúma contratou o Wagner Dias, eu cancelei. Vou botar daqui... Aí cancelei o médico. Aí eu marquei, daqui 30 dias não vai ter técnico de novo, né? E o médico é hoje, 3h15. E que horas é a coletiva? Não está marcado ainda. Então manda um bilhete pra ele. Por quê, galera? Por que aquele rolinho antigamente? Rolinho. Tem que mandar a diretoria do clube embora. A culpa não é do treinador e nem do jogador, é da direção. Time que não treina não vence, diz o Pedro. Futebol é assim, né? Eu não sei se vocês acompanham o estilo, devem acompanhar agora, né? O futsal é uma loucura de grande, né? Muito, barbaridade, muito. Né? Eu trabalhei com o Paulinho Cardoso aqui, né? Quando eu trouxe para cá, eu era diretor técnico da Fundação Municipal de Esportes, até eu cansava. Ele treinava tanto com os caras que até eu cansava. Ele tá louco, o que é isso? É aquilo que você falou, a gente às vezes vai para alguma competição e acompanha, conhece alguém das equipes, eles treinam no dia do jogo, Sim. Eles treinam no outro dia, eles treinam 2 períodos. Realmente treina muito. A própria seleção, quando vai para alguma competição fora, certo. Treina no dia de jogo, treina depois. Isso quando não é Taça Brasil, né? 7 dias, 7 jogos. É verdade. E treina. É verdade. Exatamente. E treina também, Exatamente. Né? A alegação do futebol é o seguinte, é que o futsal troca muito, né? Então o cara joga lá, nenhum joga mais do que 5 ou 6 minutos continuamente, né? Isso. Mas só que no futebol, os números apontam, as estatísticas, que um jogador não tem 10 minutos ou 7 minutos de intensidade contínua também, né? Ele participa do jogo, vai lá, cruza, volta. Quando ele for trabalhar de novo, aí passou 10 minutos. Então é a mesma coisa, gente. Só os espaços que são maiores, né? E em compensação, o contato é menor também, né? No salão hoje tem bastante contato. Boa tarde, manda um recado aí para o programa. Diz que o Luiz Carlos Fontana acha o Mastella o melhor narrador da cidade. Ele mesmo. Sei tu que falou com ele para combinar isso aí, né? Claro, né? E a mensagem está aqui, ó. Depois eu te mostro aqui. Tem aqui a Elisete Valega perguntando: seria essa a salvação do time para não rebaixar para a Série C? Olha, salvação é o seguinte, para quem vai para o 5º treinador do ano, 4º diretor, é o 2º preparador físico, não sei mais o que, mais isso, mais aquilo, a cartilha toda do rebaixamento está sendo cumprida. A única coisa que o Criciúma foge à cartilha é o pagamento em dia. Vamos torcer, né? Exatamente. São 27 jogadores contratados esse ano. Tem 35 jogadores no elenco, certo? Então é o seguinte, agora imaginem só se essa não é a última cartada e o Criciúma tem que contratar mais um jogador ainda, em novembro, para fazer 3 jogos. Aí não dá, né? Pelo amor de Deus, tá bom. Quem sabe o Cavalo consiga treinar 11 burros, disse aqui o Eduardo. Essas são piadas, né, que a gente faz aí, mas os jogadores não estão em forma. Então o treinador agora que chegou, no caso do Cavalo, ele tem que ser inteligente
para montar um sistema. Você não pode pegar o time do Criciúma hoje e marcar pressão alta. Ele não vai marcar. Não pode marcar. O Cavalo não vai marcar, isso aí a gente já sabe. Mas atualmente estava sendo feito mas era só que faltava vir o Cavalo e botar 3 então é o atacantes, seguinte, né? tu tem um time mal fisicamente, vai marcar pressão alta, não aguenta jogo. Não adianta. Então tem que jogar o quê? Como disse o BD ontem aqui, certo? Atrás da linha da bola, faz um cinturão defensivo, deixa um velocista na frente e joga por 1 ou 2 bolas no jogo. Se ganhar, ganhou, pelo menos não perde. 1h33, nós vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta falando com a turma de futsal, né? Já pedimos desculpa, porque é um dia quente hoje no Criciúma, mas daqui a pouco a gente volta com mais detalhes. Nós vamos falar das regras, né? Porque o futsal é complicado, não é fácil apitar futsal, não. Tem que ter muitos detalhes aí que muita gente nem sabe. E daqui a pouco a gente conversa com a Roseli De Luca, porque hoje tem o lançamento do Projai. É Projai? Projec? Projai? É Projai? Ação escolar, né? Daqui a pouco eu já me irritei com Criciúma também, já me esqueci. 45 escolas, 2.500 crianças hoje estarão representadas lá no ginásio do Colégio Serafina Melhor Pescador, que é no melhor bairro da cidade, que é o nosso. Exatamente. O Pereira Nova. E é um projeto espetacular. Eu afirmo aqui, eu que me considero uma pessoa bastante entendida no desporto de uma forma geral, certo? É o resgate do desporto escolar, onde nós estamos perdendo praticamente tudo. Com isso, os professores estão voltando, as escolas estão voltando, 45 escolas, hein? Nos Jogos Escolares da Fundação teve uma modalidade, o handebol, hein? Handebol, teve 4 e um WO ainda. Pô. Vamos ao intervalo, a gente volta em seguida. Voltamos, amigo telespectador do Sport Show, em nome de Altoff Supermercados, que tem o Compro Bem, o programa de relacionamento da Altoff que dá desconto direto no caixa. Cadastre-se, saia economizando. E Cantina, cafeteria, hamburgueria Via Pian, 5 unidades no sul de Santa Catarina. Quarta-feira, shopping em dobro. É para matar o cara. E a terça-feira, x-salada, 5,99. Aí... E é um xizão, hein? Um engorda e o outro fica tonto. Que barbaridade. Promoção de ingresso, R$10, ingresso para qualquer um, sócio, não sócio. Sábado, o Criciúma acabou de divulgar, R$10 promoção de ingresso, mudança de comissão, enfim, muito mais. Jogo bom, 11 da manhã, sábado. Time do Emerson Maria, o time que voltou à classificação, está brigando por vaga no G4. É um jogo interessante. 11 horas da manhã, certo? Quem não estiver trabalhando, 10zinho, né? 10 hote. Vai o jogo, pronto. Exatamente. Vamos conversar com a Roseli De Luca, que é a secretária de Educação da cidade de Criciúma. Ela fala mais sobre esse grande evento na noite de hoje, que mobiliza mais de 2.000 crianças do nosso município. E ela fala agora conosco aqui no Sport Show. Amanhã, a partir das 19 horas, nós vamos fazer no ginásio da Escola Serafina Milholi Pescador a abertura do nosso segundo GEMEC, que é os Jogos Interescolares das Escolas Municipais do município de Criciúma. Nós estamos convidando a todos, vai ser um momento bonito, vai ser algumas apresentações, vão ser 42 escolas, todas as escolas que nós temos, que estarão participando. São várias competições, então o GEMEC ele não vai acontecer só durante uma semana. Vão ser em torno de 2 meses de competições, que vai ser por região. Então, a região da Grande Quarta Linha vão competir entre si, do Romaina entre si, e depois vamos fazer grandes finais. Vai ser um momento de confraternização entre as escolas, onde uma equipe vai estar visitando a equipe da outra escola nas próprias escolas. Um momento bonito, esperamos contar com a participação de todos. Então, o recado aí da secretária de Educação. Eu conversei com a Bíblia, que é uma das coordenadoras do projeto, que é do nosso futsal também, né? E do futebol também. E questionei por que 19 horas, né? Se a idade das crianças não é uma idade para esse horário. E eles discutiram esse assunto e chegaram à conclusão de fazer às 19 horas exatamente, e daí eu passei a concordar, certo? Para trazer os pais. Porque durante o dia os pais não vão, né? Estão trabalhando, não podem ir. Então, acho que essa iniciativa, além desse congressamento entre os alunos, entre as escolas, seria muito importante que os pais voltassem a participar da vida esportiva e escolar dos seus filhos. Muitos nem sabem quem é o professor, certo? Não sabem o que está acontecendo e depois reclamam, né? Rapaziada, o Moga com mais... Eu não posso ir.
Por quê? Não posso, tenho compromisso, infelizmente. Ah, tá, achei que... Durante o dia não posso ir. Sinto muito porque eu sou um dos grandes defensores desse projeto. A gente vai trazer imagens amanhã aí, Muito vamos bom. falar com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura para trazer imagens, porque é um evento espetacular. Quando a Roseli disse amanhã, na verdade é hoje, gente. Hoje à noite, 7 horas, na Serafina Miglioli Pescador, lá na Operária Nova. Vamos mais uma mensagem aqui, o Wilson vai ser o auxiliar do cavalo. Quem deu isso foi a emissora oficial do Criciúma. O Criciúma tem emissora oficial? Mas, meu Deus, eu não sabia disso não. Para mim também é novidade aqui. E o Robson, que está aqui, Coutinho, sempre diz o seguinte, eu acho que agora tem que cobrar o que o cavalo fez no passado, mas temos que apoiar a instituição, porque se cair para a 3ª divisão vai ser uma tragédia muito grande, nas mãos do Dalfarra ainda. Se cair para a Série C é complicado. Até para negócio futuro, né? Gente. Gente, então só reforçando essa avaliação que vai ter no sábado, é a partir de que horas? São 8 árbitros, é o dia inteiro, é sábado e domingo, é na Unesc? Como é que funciona isso aí? A avaliação será sábado de manhã, ela inicia 10 horas, nós vamos estar antes lá, né, porque vamos estar aquecendo e tal, os professores também, os avaliadores vão estar antes, mas ela inicia 10 horas, acredito que meio-dia já estão liberados. Ela será lá no ginásio José Antônio Carrilho, que é o ginásio principal, lá o ginásio grande, lá da Unesc, né? E nós teremos lá, são 8 árbitros nacionais, são 4 homens, 4 mulheres, são os únicos 8 FIFAs do Brasil, são o Felipe de São Paulo, o Flávio do Paraná, o Jean de Santa Catarina e o Ricardo Messa do Rio Grande do Sul, e entre as mulheres aí sou eu de Santa Catarina, né? A Annelise também de Santa Catarina, a Catiúcia do Paraná e a Aline de São Paulo, que está chegando agora à tarde, nós daqui a pouquinho vamos buscá-lo no aeroporto. Ô Felipe, não é pouca gente, FIFA, São Paulo, por exemplo, fala de São Paulo e a gente estremece, né? É um árbitro, FIFA. Sem dúvida, 8 árbitros, né, sendo 4 homens e 4 mulheres, é um número muito reduzido, né? A gente torce para que a Confederação, através da Conmebol e FIFA, mude isso futuramente, né? Nós precisamos... Só tem essas vagas? 8? Não pode ter mais? Vagas. Tá bom. A princípio, por isso que a vaga... Então, temos outros com qualidade, mas sem dúvida, não tem vaga. Mas nós não temos vaga disponível. Então, a Confederação, através da Conmebol e a FIFA, tem esse desejo de ter, mas nesse momento, hoje, nós temos 8 vagas apenas. As regras mudaram muito, está mais difícil de apitar. Eu sei que o pessoal de fora, né, às vezes acontece alguma coisa no jogo, o que é isso? Né? Entra o goleiro linha e sai não sei o quê. É complicado, né? Muito rápido, né? Muito rápido. Na verdade, o futsal ele vem tendo uma evolução há muitos anos. A primeira delas é a quadra, a dimensão da quadra já mudou, o formato da bola, a bola hoje em dia ela é mais veloz, os atletas estão melhor preparados e a regra ela vem mudando ano a ano. Então, para nós, é um desafio muito grande. Daquela rapidez, daquele momento em ter que apitar, decidir entre apitar ou não apitar. Certo. E isso causa uma consequência muitas vezes positiva e algumas vezes negativa. Qual é a última grande mudança? Desculpe, Marcelo. Olha, nós tivemos no ano passado algumas mudanças. Dentre elas, me lembro algumas de... goleiro linha, por exemplo, vem dos 2 anos para cá, o goleiro precisa utilizar a mesma camisa. Então, vamos supor, se a camisa dos goleiros titulares é preta, a do goleiro linha aqui adentra precisa ser preta também. Então, isso facilita. Porque ele pode passar o meio da quadra? Pode, sem problema nenhum. O goleiro, na sua meia quadra de ataque, ele tem a livre circulação. Quando ele volta para a sua defesa, ele tem somente 4 segundos. Pode ter o VAR no futsal também, em breve? Olha, no começo do ano foi feito 2 jogos na Espanha, e foi implantado o teste para fazer, mas por infelicidade não usaram o VAR, não houve nenhum lance para utilização. Olha só. Mas é uma coisa que já está em estudo. Não dá para combinar com o cara? Para poder fazer um teste, né? Vamos lá, né? Dá uma caída ali para ver se... Inclusive, sábado passado a gente teve um jogo dos craques da Liga Nacional, que a Sport TV transmitiu, e como foi um jogo festivo, o atleta do Jaraguá 86 acabou indo consultar o VAR, mas só de uma forma recreativa. E o processo é o mesmo que a gente copia no futebol ou tem algo diferente? Tem tempo limite, coisa do tipo? O vôlei, né? O basquete. Na verdade está em estudo ainda o futsal. Tá em estudo. A gente não tem nenhuma posição concreta. Tomara que não seja esse demorado no futebol. O futebol tu vai, pede. Mas o que nós temos a certeza é que a tecnologia está vindo para o futsal, como já está em outros esportes, como o vôlei, o tênis, o próprio futebol, e a gente torce para que isso venha para favorecer a modalidade. Acho que uma evolução é que a Conmebol hoje já usa comunicadores. Nós ainda no Brasil não usamos, mas competições internacionais, seja ela Conmebol ou FIFA,
já estão usando comunicadores, já ajuda muito, porque a gente brinca que os árbitros de futsal, como são dois, estão ali, podem tomar as mesmas decisões na quadra, a gente namora muito, né? Namora com o outro árbitro, e agora o comunicador ajuda bastante também. Agora a questão do VAR não tem uma notícia ainda muito atualizada, né? As regras, como tu perguntaste, acho que a questão mais polêmica é essa do goleiro mesmo, né? O goleiro linha, e a nossa regra teve muita mudança, assim, uma hora vale uma coisa, uma hora vale outra, um ano foi mudando. Como também a trajetória, uma hora vale o gol, se bate no goleiro e entra, outra hora vale só se a bola na hora que tu chuta, acabou o tempo, não vale. Então e o árbitro, se não está atualizado, vai chegar um momento que difícil, pode né? Apita de uma forma, acostuma, daqui a pouco já muda, está automático, tem que mudar. Se a gente puxar a fita aí para anos atrás, né? Puxar a fita, evidentemente que já mudou. Não, fita porque antigamente era fita, né? Então, no tempo que não podia fazer gol dentro da área, não podia fazer gol de cabeça, né? Não podia fazer o lateral era com a mão. Era fita, meu amigo. Mudou tudo isso aí, né? Então foi radical a mudança, né? Por exemplo, em São Paulo a gente tem 3 dificuldades. Em São Paulo nós temos as categorias de iniciação, que é 8, 9 e 10, é uma regra. Para as categorias de base, que é 10, 12, 14 e 16, é outra regra. E do sub-20 para cima é a regra nacional. Nossa. Então você imagina o árbitro, ele tem que ter na cabeça as 3 regras para cada dia da semana poder aplicar. Então a gente precisa estar muito atento a essas novas mudanças. Olha, gente, a nossa regra aqui é acabar o programa essa hora, porque senão a gente também é punido, aí tem a grade de programação. Mas, gente, obrigado pela divulgação. Desculpa, porque hoje teve assunto de Criciúma, a gente também teve que dar destaque aí, mas a RTV está sempre aberta. Boa sorte na avaliação para os árbitros. Eu vou pedir para a Gisele, se for possível, né, Gisele? Se fizer um videozinho para a gente lá, no celular mesmo, né? Para a gente mostrar aqui segunda-feira os movimentos que vão ser realizados na quadra lá, né? Eu só queria agradecer nossos apoiadores, que é a LAC, né? O Zata, um grande apoiador, a Drible, Uniformes Esportivos, a Inspire, que é a empresa da Cida, a Unesc, que nos deu um apoio assim, fundamental, porque a gente precisa ter atendimento médico, tudo está nos apoiando lá com a estrutura, a Snose Fit, que também está nos fornecendo material, e vocês, né, aqui da TV, Coutinho e tal, e que todos saiam de lá com aprovados para a nova temporada, que é 2019-2020. Estará aqui o diretor de árbitros da Confederação, né? Isso, Paraguaçu Fisch de Figueiredo, que é o diretor nacional, e provavelmente o nosso diretor de árbitro estadual aqui, o João Antônio, também vem. Leve o nosso abraço, Felipe, em nome Eu só agradeço o convite. Dos visitantes aí. Agradeço o convite, já estamos todos preparados para esse teste realmente, porque o que mais é de importante é a temporada, é os treinamentos. Sábado é só a ponta mesmo. Então, obrigado pelo convite, obrigado por todo o apoio da Gisele, todos os patrocinadores e colegas. Valeu, muito gente. Bom. Valeu, Coutinho. Até amanhã. Obrigado. Valeu. Quem sabe amanhã troca técnico de novo, né? Valeu, Sandrinho, na técnica. Obrigado pela sua participação. Repercussão completa hoje no Linha Verdade. Olha, gente, Ricardo Strauss entrevistou a mãe que acabou perdendo o seu filho aí, de 1 ano e 5 meses por causa da meningite. Eu vi um pedacinho da matéria, eu comecei a chorar, realmente algo arrepiante. Hoje à noite no Linha Verdade, a gente volta amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.